Olá, seja muito bem-vindo ao Fundamentec. Olha só, projetados para organizar dados estruturados em tabelas e interrelacioná-las através de recursos como chaves primárias estrangeiras, os bancos de dados relacionais são os DBMS mais populares e amplamente utilizados no mundo. Bem, podemos atribuir este fato devido à sua característica de emprego geral, além de serem utilizados para armazenar informações de uma maneira que você possa acessar, alterar, excluir de uma forma segura, eficiente e mesmo num ambiente hostil, de alta concorrência, por exemplo. E aí, vamos entender um pouco mais? Então, segura só 8 segundos, vamos nessa. Bem, a culpa por todo o sucesso dos RDBMS até os dias atuais é do renomado cientista da computação Edgar Frank Codd, ou Ted Codd, que apresentou na década de 70 o modelo relacional, ainda quando trabalhava na Big Blue, a IBM. O modelo relacional apresentado por Mr. Codd é a fundação teórica para o sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais, sendo que a primeira solução comercial foi lançada em 1979. E adivinha qual foi? O Oracle Database. Mas a corrida pela dominância do mercado foi acirrada e não tardou para que outras soluções fossem lançadas na sequência, como o IBM DB2 e o Microsoft SQL Server. Mas olha só, se você que me assiste agora for de áreas como marketing, finanças, comercial, dentre outras, e necessita acessar dados para compor relatórios, planilhas, estudos, aviso que o conceito por trás do modelo relacional é de fácil aprendizado, e bem como a utilização da sua linguagem de manipulação de dados padrão, a SQL, ou Structured Query Language. Pode apostar, estes foram fatores que contribuíram bastante para a adesão dos modelos relacionais nos mais diversos setores do mercado, da economia. Vale ressaltar que cada solução de mercado implementa extensões da SQL padrão, visando ter seus próprios diferenciais, anexando à própria SQL comandos além da sua proposta original. Por exemplo, o Oracle tem o PLSQL, que é o Procedural Language Structured Query Language. A Microsoft, com SQL Server, tem a Transact SQL, ou TSQL. E o MySQL tem o MySQL Storage Procedure. No geral, o objetivo principal de tais extensões à SQL padrão é permitir a inclusão de programação procedural sob a forma de procedimentos armazenados, o que possibilita aí o processamento de datas, suporte a variáveis, cálculos matemáticos, dentre outros. Bem, para uma solução ser considerada um RDBMS, é necessária a implementação de um conjunto de atributos que a define e diferencia de outras soluções de gerenciamento de banco de dados, a ver os NoSQL, por exemplo. Vamos a eles. Bom, a implementação do modelo relacional, onde os dados são organizados em tabelas, relações, e estas compostas por linhas, registros e colunas, atributos. Cada linha deve ter uma chave primária que a identifica exclusivamente. O uso da linguagem SQL por padrão, isso para criar, excluir, manipular os dados. A implementação de recursos de integridade de dados, incluindo integridade de tabela, cada uma tem que ter uma chave primária, e integridade referencial, chave de estrangeiras, para garantir a relação entre tabelas. Além de implementação de constraints, que são restrições, visando manter a consistência e precisão dos dados, ponto forte deste modelo, esse tipo de solução. Suporte a transações ACID. A ACID é um acrônimo para atomicidade,
consistência, isolamento e durabilidade, que dão segurança e estabilidade às operações de banco, mantendo a integridade dos dados, ainda que na ocorrência de uma falha grave ou erros. Normalização, né, onde os dados são ajustados para, de uma maneira, mitigar ou minimizar a redundância e interdependência, né, distribuindo-os em várias tabelas, porém mantendo a relação entre eles através de chaves estrangeiras. Mecanismo de segurança, bom, qualquer solução de gerenciamento de banco de dados relacional de nível de classe empresarial implementa bons recursos de segurança. Recursos para otimização de consultas, como implementação de índices, cache, plano de execução ou plano de consulta, escalabilidade e concorrência. Bom, embora os RDBMS não sejam os melhores aí no que diz respeito à escalabilidade horizontal, é possível fazê-lo com algum custo, mas o seu trunfo mesmo está no gerenciamento de alta concorrência, onde inúmeros usuários podem acessar e alterar dados simultaneamente e com isolamento, ou seja, nem sabem da existência um e outro. Esse é um dos grandes diferenciais do banco de dados relacionais. Então, para dados transacionais, é excelente. Bom, os RDBMS são normalmente recheados de funcionalidades voltados a atender uma ampla gama de necessidades, desde aplicações extremamente simples, como aquela de gestão de discos antigos do seu avô, lembra? Até sistemas complexos, de classe empresarial. A escolha entre um RDBMS e outro varia bastante, né? Podendo levar em consideração o conhecimento, a experiência técnica, a tecnologia empregada no momento, mas o mais importante é levar em consideração necessidades específicas do projeto ou negócio. É importante que, assim como plataforma de desenvolvimento, soluções de cloud, não importa, não é o que você gosta, é o que o negócio ou o projeto precisa. Fica ligado. Bem, independentemente de quais recursos adicionais a implementação do modelo relacional uma solução de RDBMS possa oferecer, no que diz respeito ao modelo propriamente dito, o funcionamento é o mesmo, e este é o ponto focal aqui, beleza? Tá. Seguinte, para ser o mais didático possível, vamos imaginar que uma loja de acessórios de informática tenha um sistema de registro de venda, pedidos, bem simples. As entidades envolvidas, para o nosso pequeno exemplo, seriam as seguintes: uma tabela para armazenar os dados de clientes, uma tabela para armazenar os dados de produtos, uma tabela para armazenar os dados de pedido e uma outra tabela de junção. Vamos dar uma olhada e entender um pouquinho mais como funciona o modelo relacional. Vamos nessa. Ok, então vamos lá. Para o nosso exemplo do sistema da lojinha, aquelas 4 tabelas que eu falei, elas estariam interrelacionadas desta maneira, tá? Novamente, é um exemplo bem básico. Imagina que você está numa tela que tem os dados do cliente, tem os dados do pedido, tem os itens que estão sendo comprados naquele momento, com preço unitário, quantidade, e o nome do produto, enfim. Quando você conclui a operação e salva, eles vão ser distribuídos em várias tabelas. Esse é o cerne do modelo relacional. Todos os dados, embora estejam distribuídos em várias tabelas, eles estão interrelacionados através de chave primária com chave estrangeira. Por exemplo, quando eu boto aqui o mouse em cima do cliente, a tabela cliente, ele já está mostrando ali na linhazinha a relação com o ID cliente na tabela pedidos. Ou seja, quando eu inserir o código do cliente aqui nesse campo, eu sei que o pedido é desse cara. Então eu vou conseguir consultar e achar os dados pertinentes. O mais importante é entender a linguagem de consulta estruturada. A gente tem aqui, como é que eu faço uma consulta para descobrir quais são os clientes que estão na minha base. Bom, selecione todos os campos e digite tabela cliente. Então, aqui ele listaria para mim.
Óbvio, um exemplo pequeno, mas poderia ser milhares, milhões de registros. Produtos, a mesma coisa. Selecione todas as colunas da tabela produto. Aqui mais algumas. Se eu quiser contar quantos clientes eu tenho na minha base, é só fazer uma contagem de um campo ou todos eles, tipo isso. Pronto. Conte, né, todos os registros da tabela cliente. Então eu tenho 6 clientes na base. A mesma coisa, conte todos os produtos, só que agora eu estou dizendo, conte a partir da coluna ID produto, da tabela produto. Tenho 5. Eu quero saber, por exemplo, quais clientes mais fizeram um pedido, por ordem decrescente. Aqui eu tenho um exemplo de consulta muito singela, mas eu estou indo um pouco rápido só para vocês, a ideia é que vocês vejam com poucas linhas eu consigo fazer a extração que eu preciso. E é claro, eu posso contar, eu posso somar, eu posso fazer média, eu posso descobrir a moda, um número específico que mais sai num conjunto de dados. Enfim, você consegue fazer de operações matemáticas, aritméticas. Então, assim, tudo já na SQL padrão. Por exemplo, eu quero saber qual cliente na base nunca fez um pedido. Então, eu tenho aqui, ó, Luiz Roberto, tem nulo. O cadastro permaneceu e tá lá, nunca comprou nada. Então é isso. Observe que a linguagem de consulta estruturada ela é próxima da linguagem falada, né? Entende? Então é isso. Não é difícil projetar o banco e a depender do tamanho, né, do sistema, da solução envolvida, sim, pode ser complexo. Mas, normalmente, programadores, etc., eles não projetam, tá? Em sistemas extremamente grandes, você tem o DBAs ou projetista de banco de dados, mas saber consultar, uma vez que você tem um documento como uma entidade relacional e o dicionário de dados, você tem que saber consultar. A mesma coisa para quem não é da área, basta ter aquele modelo ou as descrições das tabelas e relações, e você consegue escrever suas consultas e fazer excelentes extrações de dados sem depender necessariamente de técnica. Experimenta, vai lá. Bem, os bancos de dados relacionais são aderentes a inúmeras possibilidades de uso, justamente por sua característica de emprego geral, e como tal, vai muito melhor em alguns cenários e nem tanto em outros. O fato é, se o que você precisa tem por exigência a forte consistência, integridade de dados, consultas precisas e facilidades de manutenção dos dados, talvez um RDBMS seja a melhor solução para o problema em questão. De qualquer maneira, vamos exemplificar alguns casos de usos sistêmicos onde este é o melhor recurso para gerir os dados transacionais, beleza? Vamos lá. Bom, sistema de gestão empresarial ou ERP, como o SAP, Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite, SysPro, bancos e instituições financeiras, os sistemas nessas áreas são extremamente críticos e transacional, forte em transações, sistema de reserva e bilhetagem, sistema das áreas de saúde, de informações médicas, soluções de comércio eletrônico, aplicações web tradicionais, sistemas de frente de loja como self-checkout, PDVs, sistemas de meio de pagamento e intermediação, sistemas de relacionamento com clientes, CRM, sistemas de gestão escolar e demais instituições de ensino, bem como gestão de condomínio, locação veicular, embarcações, sistema da administração pública, bem como inúmeros serviços governamentais. Bem, podemos observar que em todas as soluções apresentadas como exemplo, a precisão de dados, a capacidade de gerenciar transações complexas principalmente, né, e a consistência são muito mais importantes do que a escalabilidade extrema, bem como o foco em dados estruturados em detrimento de não estruturados. Para estes casos, né, no caso de dados não estruturados, onde os modelos relacionais não são os mais aderentes, os não relacionais entram em cena e fazem bonito. E, aliás, falaremos sobre eles nos próximos vídeos. A propósito, você já se inscreveu? Já marcou o sininho? Já deixou o like? Não dá mole não, cara. Vai, bora!
Bem, o mercado hoje está recheado com a ampla gama de soluções de sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais. Algumas delas já são figurinhas tarimbadas e, mesmo quem não atua na área, reconhece se tratar de algo importante só em ouvir o nome. Quer ver? Vamos lá. Oracle Database. Bem, o grande oráculo não só é amplamente conhecido, como também utilizado. Sabe por quê? Trata-se de um sistema robusto, repleto de recursos avançados de segurança e que lida com grande volume de dados, bem como transações complexas. Este RDBMS está no topo dos mais requisitados quando o assunto é suportar grandes negócios, grandes corporações e aplicações críticas. Bom, PROS, ele tem recursos avançados, né, uma ampla gama de funcionalidades, incluindo alta disponibilidade, recuperação de desastre e suporte para grandes volumes de dados. Tem excelente desempenho e capacidade de escalabilidade para grandes corporações, tem recursos avançados de segurança, mas quais são os contras? Bom, é muito caro, o modelo de licenciamento complexo. Também é complexo de configurar e gerenciar e requer mão de obra realmente especializada. A licença proprietária e dependência de suporte técnico da Oracle são algumas desvantagens. Claro, isso é a lista mínima de vantagens e prós e contras, tá? Bom, o outro é o Microsoft SQL Server, outro excelente RDBMS que faz frente a qualquer um outro, sobretudo quando em ambientes da Microsoft, né? Ele tem alta integrabilidade a tudo que é recurso da própria Microsoft, como .NET, por exemplo, além de ser um dos melhores a disponibilizar recursos de ferramentas de Business Intelligence e análise de dados. Próximo. Bom, a primeira é a integração robusta com tudo que é produto da Microsoft, né? Azure, .NET, Excel, enfim, o pacote Office. Ferramentas de administração poderosas como o SSMS, que é o SQL Server Management Studio, é uma delas. Tem alta performance e capacidade de escalabilidade vertical e horizontal. Contras, bom, pode ser caro, especialmente nas versões Enterprise. Licença proprietária e dependência de ambientes Microsoft, na maioria dos casos. Sistema operacional, bom, ele nasceu para o Windows, mas hoje, embora ele tenha suporte ao Linux, ele não tem ainda as mesmas capacidades, talvez no futuro. De qualquer maneira, caso você tenha curiosidade, eu não sabia, tem SQL Server para o Linux? Bom, eu vou deixar um link aqui na descrição que aponta direto para a versão do Linux e já vai lá para a etapa de funcionalidades não suportadas ainda, tá? A Microsoft diz que não tem, mas é previsto para um futuro. Então, talvez a versão do Linux fique tão capaz quanto a versão Windows. Bom, próximo, Postgre, outro grande conhecido, né? Eu ainda gosto de citá-lo como um banco de dados de classe acadêmica, justamente por sua forte conformidade com os padrões SQL. Para além disso, este é um sistema poderoso, cujo suporta diversos recursos presentes nos melhores RDBMS do mercado. O Postgre é a escolha certa se você precisar de sistemas que requerem alta conformidade com padrões, que seja extensível e suportem consultas complexas, né? Além de tipo de dados não convencionais. Próximo. Bom, gratuito, ó que beleza, e open source, né? Totalmente gratuito sob a licença PostgreSQL. Tem suporte a JSON, indexação avançada, controle de concorrência multiversão, conhecido MVCC, alta conformidade, como falamos, com padrões SQL, e isso facilita muito a portabilidade. Tem um ótimo desempenho aí em operações de escrita e transações complexas. Contra, bom, a curva de aprendizado é um pouco mais íngreme, né? Ele é um pouco mais acentuado. Ele é um banco não tão simples, por exemplo, como o MySQL. Pode ser mais complicado de configurar no início e otimizar
bem como otimizar, né? Se comparado com outros bancos também open source. É, Tem uma comunidade não tão grande quanto a do MySQL, mas é uma comunidade robusta. Então, o IBM DB2 trata-se de outro sistema extremamente robusto e, acredite, é sinônimo de solução para sistema de missão crítica. Normalmente você não vai encontrá-lo em plena utilização, senão em grandes corporações. É muito provável que clientes da maioria das instituições bancárias tradicionais no mundo tenham suas transações financeiras geridas e suportadas por este RDBMS, cujo eu chamo carinhosamente de o monstro. E o motivo é simples, é um IBM, meu chapa, né? Prós, escalabilidade e desempenho. Esse banco é excelente nesse quesito, especialmente em ambientes corporativos com grande volume de dados. Grande volume de dados. Ele suporta processamento paralelo, alta escalabilidade e por aí vai. Recursos avançados, como suporte a XML, JSON, Analytics integrado e capacidade de Machine Learning, esse carinha tem. Recursos de segurança robusto, incluindo criptografia de dados, controle de acesso detalhado, suporte para uma ampla gama de plataformas, incluindo Linux, Unix, Windows, iOS e por aí vai. Contra, bem, pode ser caro, especialmente caro. É um IBM, meu chapa. Principalmente se for um licenciamento para grandes implementações. Ele requer habilidades especializadas tanto para configuração e manutenção, o que pode aumentar os custos operacionais. Ele não é barato, os profissionais não são baratos. Se comparado a outros RDBMS, como o próprio MySQL, o Postgre, tem uma comunidade de usuários menor e menos recurso de suporte comunitário. Isso pode ser um problema para alguns projetos. Mas enfim, quem ousa utilizar o IBM DB2 normalmente tem cacife, né? Bom, MySQL é uma solução muito popular e o queridinho dos desenvolvedores de aplicações web, principalmente. Isso por conta da sua simplicidade de uso, né? E facilidade de ir do zero à produção assim, muito rápido. Mas essa simplicidade também tornou esse sistema subestimado por muitos, mas é um engano, tá? Não subestime, o prodígio é poderoso. Vamos lá, prós, gratuito e open source sob a GPL, né? Mas conta também com operações comerciais. A popularidade e suporte comunitário é abrangente, tem uma comunidade robusta, tanto de usuários quanto de desenvolvedores, além de uma excelente documentação. Tem uma interface extremamente amigável, muitas ferramentas de administração disponíveis, inclusive eu mostrei uma que foi o MySQL Workbench, é uma dessas ferramentas. Tem ótimo desempenho para leitura, com excelente performance para cargas de trabalho, principalmente para soluções web, né? Contra, bom, ele tem alguns recursos avançados limitados, né? Se comparado a, por exemplo, o Postgre. A escalabilidade horizontal, bom, ele é menos eficiente nesse quesito, né, para grandes volumes de dados. Você consegue, mas tem uma certa dificuldade. Em alguns casos, muitos preferiram nem implementar, dado a complexidade. Suporte a transações complexas, não é tão robusto quanto... nada disso que eu estou falando diminui a importância dele, tá? Ele tem requisitos e funcionalidades que outros não têm. Ele é multi-engine. Sabendo utilizar, você faz uma sustentação extremamente robusta e poderosa para sua aplicação. Tá, mas até agora eu só falei de bancos de dados relacionais voltados a grandes soluções. Ainda que eu tenha afirmado que o modelo relacional ele é de emprego geral. Se é de emprego geral, tem que funcionar para qualquer tipo de aplicação, né? Beleza. Então, que emprego geral é esse, né, que só tem solução de peso? Você pode estar se perguntando. Calma, meu pequeno padawan. Vamos lá. SQLite
Dentre outras soluções de RDBMS realmente leve, talvez esse seja o The Best Of. Essa solução ela é embutida diretamente em aplicações e tem uma simplicidade que até recém-nascidos em programação entendem com maestria. O SQLite é amplamente utilizado em dispositivos móveis, jogos e até mesmo em aplicações desktops pequenas, como aquele programa de receita da vovó que você fez para exercitar seus conhecimentos, se lembra? Hum. Aliás, se por acaso você for um aprendiz, começa por ele, vai ser divertido, eu garanto. Caso prefira algo um pouco mais rebuscado, vai de MS Access. Bom, hoje eu vou apresentar 2 livros do renomado Chris John Date e, com toda certeza, eles farão a diferença nos seus estudos de banco de dados relacionais. As abordagens presentes nessas obras vão direcionar seu aprendizado no que há de melhor quando o assunto for teoria relacional, consultas muito bem elaboradas, domínio das formas normais e sua importância, dentre outros. Então, vamos lá. Bom, Database Design and Relational Theory, ou seja, teoria relacional e modelagem de banco de dados. Nesta obra, que se apresenta na sua 2ª edição, você aprenderá, dentre outras, os seguintes: entender o que é e o que não é a teoria de modelagem ou design, estar ciente dos 2 objetivos diferentes da normalização, saber quais formas normais são verdadeiramente significativas, aplicar a teoria de design na prática, estar familiarizado com técnicas para lidar com redundância, entender o que é consistência e por que ela é crucialmente importante, dentre outros. O 2º livro é o SQL and Relational Theory, ou Teoria Relacional e SQL, Consulta de Linguagem Estruturada. Outra obra que o Chris John Date entrega para a gente com altíssima qualidade. Nesse caso, ela está na 3ª edição, foi revisada e ampliada, ficou ainda melhor. Dentre outros temas, dentre os temas que foram melhorados, estão incluídos aí os tipos, domínio de dados, comparações de tabelas, relações de imagens, operadores agregados, sumarização, atualização de visualizações e subconsultas. Essa edição conta também com um novo apêndice sobre NoSQL, NoSQL e teoria relacional. Então, você vai se dar bem aí se utilizar qualquer um dos livros, Então é isso, nobre espectador. Os bancos de dados relacionais, eles têm o seu lugar de destaque quando o assunto é integridade, segurança e confiabilidade dos dados. Claro que tem suas dificuldades em alguns campos, como escalabilidade horizontal e problemas com flexibilidade de esquemas, Na verdade, eles têm esquema rígido. Mas em seu campo de atuação, ainda é o melhor recurso para você prover sistemas de médio e grande porte que necessitem de transações complexas e sobreviver em ambiente de alta concorrência. No próximo episódio, falaremos apenas sobre os bancos de dados colunares. Então, te aguardo lá, beleza? Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final, até aqui. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o teu aprendizado. Fica ligado para as próximas publicações do canal. Não deixe de se inscrever, manda bala no joinha, marca o sininho e compartilha com a galera. Fui!